está ligado à falta de adesão e de comparecimento a pacientes no seu tratamento. Estes são vilões do nosso sucesso profissional, por diversas razões que eu quero comentar aqui. Bom, a primeira coisa que eu vejo, que é uma dor comum de fisioterapeutas, quando os pacientes não se engajam como nós gostaríamos, mesmo nós fazendo o nosso melhor, é quando primeiro a gente precisa entender essas razões pelas quais os pacientes não se engajam. Primeira de todas eu acho que é a maior. Fisioterapia não é algo tão agradável de fazer. Geralmente aqueles que precisam fazer, eles fazem porque precisam, não porque amam. E isso pode se estender, por exemplo, a exercício. As pessoas querem um resultado final de um exercício, quer emagrecer, quer ter bem-estar, mas o processo em si ele é bem, assim, pouco atrativo. E com a fisioterapia, as pessoas querem estar melhor, querem ver a limitação delas sanada, a dor eliminada, abolida, mas o processo em si ele não é muito agradável. Então, existe uma coisa que é a necessidade, outra coisa, muitos fazem por causa da necessidade, poucos, ou quase nenhum, faz pelo belo prazer de fazer fisioterapia. Eu falo isso, uma vez eu falei isso numa live, e um colega foi falar assim, como assim? Me mandaram uma mensagem no YouTube, como assim fisioterapia é ruim? E eu falei no tom de que, como fisioterapeuta, é ótimo fisioterapia, mas não confundam com fazer a fisioterapia sendo paciente. Eu já tive lesões, limitações, eu sei o quão difícil é e quanta dedicação requer com que nós possamos conseguir o destino final. Então, pessoal, não sei se vocês, fisioterapeutas que estão me escutando, será que vocês já passaram por um processo que precisaram fazer fisioterapia? Eu acho que isso é uma coisa que nos colocar no lugar dos pacientes nos faz pensar ou até imaginar, supor, especular por que eles faltam aos tratamentos, às consultas, por que eles desistem no meio do caminho. Tá? Então, uma das coisas que eu começo aqui, as razões, o Estevão e a Yasmin estão entrando, quais são as razões que fazem os pacientes desistirem de um tratamento? Por que eles começam a faltar? Eu faço aqui essa pergunta, Mário, Yasmin, Estevão, comentem comigo, interajam na mente de vocês, na percepção de vocês, o que faz uma pessoa não se engajar como ela deveria? Bom, eu vou dando sequência aqui, tá? Então, para você convencer uma pessoa de fazer algo que é contra o gosto dela, e que não é tão agradável como ficar com amigos, com família, ou viajar, ou comer alguma coisa gostosa, enfim, algo que tem prazer envolvido, nós precisamos ter um convencimento em dobro. Vocês já pararam para pensar nisso? Um segundo ponto, as razões pelas quais a pessoa começa a perder o engajamento. Quando ela não começa a ver resultado. Tudo bem, nem sempre a gente consegue resultado imediato, mas a gente tem que demonstrar que essa pessoa vai ter o caminho mais curto dela estando ali com a gente, ou para ela sentir aquela sensação de que ela vai ter o problema dela resolvido. Sentir a sensação é diferente de ter o problema resolvido. E aí que a comunicação vem. Tá? E tem uma terceira, dentro desse segundo ponto, é a falta de garantias. Qual que é a garantia que a pessoa tem, na mente dela, ela está pensando nisso? Beleza, você está me oferecendo uma fisioterapia particular, não é isso? Qual que é a garantia que eu vou ter de consultar com você e ter o meu problema resolvido? Porque ninguém gosta de desperdiçar nada. Imaginou investir ali 300, 400, 500 reais numa sequência de consultas, ou talvez em uma consulta, e não ter o problema resolvido? Então, a gente tem que pensar nisso. Na mente, nos colocando no lugar dos pacientes, como que será que você faria essa consulta com você? É a primeira pergunta. E como você, como profissional, poderia contornar possibilidades para deixar a pessoa mais confortável, com mais garantias de que, de fato, ela vai ter ali o problema resolvido, que vai valer a pena ela investir esse dinheiro contigo. Tá bom? Terceiro ponto, que está totalmente linkado com esse segundo que eu falei, consultas particulares. Consultas particulares, por si só, elas fazem a pessoa assim, bom, eu vou ter que investir, né? Então, algumas, quando começam a sentir que estão ficando boas, elas tendem a bater asas. É um dos motivos da falta de adesão. E isso, tudo bem, a gente tem que lidar com isso. Agora, tem outras que batem asas porque não tiveram o problema resolvido logo de cara. Tá? Ou, pelo menos, nem sentiram que podem ter esse problema resolvido. E aí eu já puxo a quarta razão para mim, que é aquela falta de compreensão no processo de melhora. Na sua mente profissional, você talvez já saiba que ela vai precisar seguir A, B, C e D para chegar onde ela quer chegar. Mas se você não souber explicar isso, se você não colocar assim uma comunicação clara e que ela compreenda isso, a falta de compreensão, as incertezas, vão fazer ela começar a bater asas. Tá? Mesmo que ela esteja no processo certo de melhora. Eu vou dar algumas dicas para vocês logo mais. Tá bom? Pessoal, quais são as maiores razões pelas quais, na opinião de vocês, os pacientes não dão continuidade no tratamento? Quinto ponto, a falta de confiança e credibilidade ainda no profissional. Eu sei que é muito difícil, sobretudo recém-formados, por exemplo, o Estevão está aqui assistindo, ou em alguns ramos, por exemplo, da Yasmin com geriatria, que às vezes não tem resultados rápidos, mas vocês vão aprender no gatilho compromisso que tem como você mostrar para a pessoa que ela está tendo pequenos resultados. Isso faz ela, vamos dizer, manter sempre um combustível ali para que ela continue nessa direção de melhora, nesse caminho. Tá? Então, o que eu estou querendo falar nesse quinto ponto é que a falta de confiança ou de credibilidade no profissional, ele pode ser melhorado com comunicação. O modo como que você fala, o modo como que você esclarece, o modo como que você consegue tornar algo complexo em algo simples, ele é determinante na pessoa sair ali e falar assim, nossa, essa tal de Carla, essa fisioterapeuta sabe muito. Esse Mário, bom, eu não tive meu problema resolvido ainda não, mas eu senti firmeza. Vocês já ouviram essa expressão? Então, sentir firmeza faz aumentar, vamos dizer, algumas estrelinhas na possibilidade dessa pessoa se manter engajada. Então, não existe uma só razão, existem várias razões. Vocês podem me dar várias razões aqui pelas quais os seus pacientes
tendem, ou que vocês especulam que eles não estão dando continuidade no tratamento. Quero saber de vocês. Quero saber de você. As 5 razões, na minha opinião, fiquem à vontade para deixar o de vocês. Primeiro, precisamos entender que fisioterapia não é uma coisa muito agradável de fazer. E aí, profissional, empreendedor, se você tornar esse fardo menos pesado, mais agradável, ou você conseguir ser convincente o suficiente ali para manter esse paciente na linha, ou fazer ele sentir que, de fato, ele vai chegar na recuperação dele, você tende a ganhar uma estrelinha de continuidade no seu tratamento. Segundo ponto, você reduzir as incertezas de melhora, reduzir as dúvidas, ou seja, já puxando também para o quarto ponto aí, que é dar o máximo de compreensão de todo o processo de melhora, o passo a passo. Eu costumo usar muita analogia, então eu falo, olha, esse seu tratamento tem começo, meio e fim. Só de eu falar isso, é muito diferente do que eu não falar. Começo, meio e fim. Assim como uma história. Quem de vocês gosta de assistir um filme e parar o filme no meio do caminho? Sendo um filme muito, assim, importante para a sua vida, ou interessante, relevante. Então tem que ter um começo, meio e fim. Usem analogias. Então, você deixa o mais claro possível como esse processo funciona. Antes de simplesmente não falar, ou, espero que vocês não façam isso, vamos ver se vai dar certo. Não. Você perde a estrela de adesão. Segunda coisa, a questão das incertezas, ela busque mostrar para ela, de alguma forma, que você pode entregar o resultado que ela espera. E isso pode acontecer de diversas formas. Quem entende de gatilhos mentais sabe que o gatilho autoridade é um daqueles. Ou seja, como você está nas vitrines, como você está nas redes sociais, como que você se apresenta e comunica, pode diminuir essas incertezas. E a questão de garantias. Tudo bem, não existe garantia 100% de que o seu tratamento vai dar certo. Eu entendo. Não existe 100%, por exemplo, na vacina Coronavac. Olha como que as pessoas estão super interessadas em tomar a vacina. Então, agora, se você demonstrar que há garantias ali, vou dar um exemplo, anotem aí. Se a pessoa ainda está em dúvida, ou fala assim, eu não sei se esse tratamento vai dar certo, dê uma garantia para ela. Fala, olha, não tem problema, volte aqui, essa consulta é por minha conta. Acredite no processo. É só isso que eu peço, siga o passo a passo. Essa consulta é por minha conta. Uma vez nós fizemos isso, eu dei essa ideia para a Thaís Brasil, minha colega, fazer, inclusive nós vamos conversar amanhã no Comunica Mais, e a Thaís fez isso de uma paciente que estava se perdendo. Essa ação fez a paciente perceber, falou assim, nossa, essa físio sabe o que faz, ela tem confiança no processo dela, e ela está querendo a minha melhora. A paciente não falou isso, mas deu a entender. Resultado, a paciente foi na Thaís, a Thaís foi lá, ajustou o que tinha que ajustar, essa paciente melhorou imensamente nessa consulta com ela. Resultado, a paciente ficou tão satisfeita que ela falou assim, olha, ainda bem que você falou isso comigo, eu quero aqui investir na sua consulta, porque, bom, você me mostrou que valia a pena, eu vim aqui, eu vi, você me ofereceu gratuitamente essa consulta, enfim, não sei se é bom falar essa expressão, mas ofereceu com que eu estivesse aqui, sem custos, e agora eu estou satisfeita, você está resolvendo meu problema. Ou seja, olha que coisa interessante. E já puxando o quinto gancho aí, que é dar o máximo de confiança e credibilidade para que a pessoa sinta que vale a pena estar ali contigo. Entende? 5 pontos, tá? E, na verdade, um ponto que me faltou aqui é a questão do pagamento. Vocês já perceberam que as pessoas não se importam de ficar fazendo 20, 30, 40 sessões? Vocês já se perguntaram? Por que cargas d'água alguém tende a ficar renovando uma fisioterapia depois da 30ª, 40ª sessão? É porque ela não está pagando, gente. Na verdade, ela está pagando a mensalidade do convênio e que, intuitivamente, ela quer fazer o uso desse benefício, desse direito. E tá tudo bem, nós faríamos a mesma coisa. Agora, não entrava na minha cabeça, por que essa pessoa ainda insiste em fazer uma coisa que não está dando certo? E aí, é claro, ela não está pagando. Só que essa pessoa, se vocês perceberem com uma visão ampliada de oportunidades, se você oferecer um seu serviço como um encurtador de caminho, um atalho para que ela chegue no destino final, mesmo ela tendo feito várias sessões como essa, você mostrando escassez no seu serviço, de que, de fato, ela pode chegar no que ela mais quer, talvez ali com 2, 3 semanas, essa pessoa vai pensar assim, bom, parece muito bom para ser verdade. Ela vai se questionar. E aí existe uma sequência de gatilhos, de persuasão que você pode usar para convencê-la. E o convencê-la não é errado não, viu, pessoal? É você demonstrar que você pode ser a melhor tomada de decisão para resolver o problema dela. E ela pode ficar muito satisfeita uma vez tendo o problema resolvido de acordo com o que você falou. Então, é só para vocês refletirem. São essas as razões, para mim, pelas quais pessoas desistem do meio do caminho. A Yasmine falou que já usou aqui garantias. Garantias, eu falo no curso, Yasmine, que é o tiro de misericórdia. A gente tem que tomar muito cuidado com garantias, caso você utilize no começo de uma proposta sua. Porque senão vai soar uma coisa muito apelativa. E tem muitos colegas, viu, Yasmine, que conhecem de forma muito rasa comportamento humano, gatilhos mentais, que falam, é muito apelativo esse negócio de gatilhos mentais. Na verdade, ele não conhece o processo, né? Felizmente. E eles acham que escassez é apelativo, mas, na verdade, nós nos movemos, ou nós queremos tomar decisões imediatas, quando a gente vê que está perdendo tempo, como os pacientes estão perdendo tempo às vezes, ou oportunidades de uma melhora, ou quando a gente vê que está na emergência, por exemplo. Nossa, eu tenho um concurso para o mês que vem. Ou seja, é melhor eu agir agora. Ou seja, é melhor eu não ficar fazendo 10, 20, 30 sessões, porque não vai melhorar. Comigo acontece isso. As pessoas me procuram depois de já ter batido cabeça na fisioterapia. Infelizmente, eu queria que elas tivessem o problema resolvido, mas não. Então, assim, eu utilizo a escassez geralmente no finalzinho. Eu tento convencer primeiro por outros gatilhos, para chegar depois, essa pessoa ainda está indecisa, incerta, insegura. Toma aqui uma garantia. Se você não quiser isso, realmente é porque você não queria mesmo. E tá tudo bem também. Faz sentido isso para vocês? Bom, eu prometi aqui falar na live também
sobre a falta de comparecimento à consulta. E são coisas que são facilmente ajustadas, viu, pessoal? Um deles é os pacientes se esquecem. Se você não lembrá-los por mensagens no WhatsApp, eles vão esquecer. É uma razão bem plausível. E a segunda, às vezes, quando eles sentem que você está querendo segurar eles, e eles talvez não, já estão melhorando, e isso às vezes faz fisioterapeutas sofrerem, porque, nossa, eu queria que ele viesse na quarta, na quinta sessão para eu ensinar tudo que ele tinha que ensinar, que ele tinha que aprender. Gente, não procura segurar o paciente. Procura entregar o máximo de resolução e valor na primeira e no mais tardar na segunda consulta. Eu falo isso porque eu já sofri, porque eu queria que ele viesse na terceira para eu ensinar para ele prevenção. Mas não, eu tento ao máximo ensinar o máximo de coisa que ele precisa para seguir a vida dele, contando com a possibilidade de que ele se sinta confortável o suficiente para seguir a vida dele, entendeu? Muito bem. Então, pessoal, dito tudo isso, eu pergunto para vocês, o que vocês fazem para evitar aquelas faltas de comparecimento, os bolos na fisioterapia? Porque eles, tanto a falta de adesão quanto a falta de comparecimento, eles são vilões no seu sucesso profissional. Por quê? É sofrido para a gente porque a gente perde tempo, nós perdemos tempo com isso, porque tempo é dinheiro, né? Então, alguém que falta, nós perdemos tempo programando como seria a consulta, nós perdemos aquele tempo que a gente tinha ali dedicado para eles. Quantas vezes eu fiquei meia hora esperando o paciente que não chegava? E a gente perde a oportunidade também de ajudar uma pessoa pela nossa falha de comunicação ou pelo nosso esquecimento de lembrá-los da consulta. Ou de comunicar de uma forma a potencializar o interesse que eles precisam ter para manter esse combustível de comprometimento com a fisioterapia. Isso é evitável com ferramentas certas. E o terceiro, o que a gente perde como consequência de não saber disso? Perde o boca a boca, o reconhecimento profissional que a gente quer ter. Agora, esse passo a passo que eu vou ensinar para vocês, em boa parte, eu ensino em alguns momentos do curso. Se você quer uma adesão ao tratamento, primeiro você tem que entender o comportamento das pessoas, como a gente está aqui conversando. Uma pessoa, a primeira coisa que para a gente convencer e manter uma adesão, a gente primeiro precisa criar laços de conexão com essa pessoa. Eu chamo isso de afeição, é o gatilho afeição. Que é você demonstrar que você quer muito bem dessa pessoa, acima de tudo, acima de financeiro, eu só quero que você tenha o seu problema resolvido. A afeição também ela pode ser acionada com semelhanças. Se vocês demonstram semelhanças, isso pode ajudar com que a pessoa se mantenha engajada. Por exemplo, uma expressão simples. Eu, no seu lugar, sinceramente, eu no seu lugar, eu gostaria de ser tratado dessa forma. Eu, no seu lugar, eu faria esse passo a passo, por causa disso, disso e disso. Ou seja, ou talvez eu já passei pelo que você está passando. Eu sei o quanto que é desafiador isso. E eu sei que isso tem solução. E geralmente é isso, isso, isso que se faz. Então isso, nessas palavras, ela leva a um tom de um gatilho chamado afeição, que é um acionador de uma vontade humana. As pessoas tendem a dizer sim ou concordar ou querer se manter engajada quando elas têm esse gatilho afeição envolvido. Só que ele é só uma estrelinha, viu, pessoal? É só o primeiro passo. Nem todo mundo a gente consegue criar muita afeição e nem todo mundo se mantém com o engajamento no tratamento só com afeição. Mas ele é um bom começo. Sabe o que fisioterapeutas e profissionais de educação física fazem muito bem? Elogiar. O elogio, ele faz as pessoas sentirem que elas estão no caminho. Algumas pessoas, elas dão muito valor ao elogio. Por exemplo, minha mãe está aqui acompanhando na live. Pensa numa pessoa que gosta de elogio. Então, ela vai ficar super satisfeita, super engajada quando alguém faz elogio para as atitudes dela. Então, isso é legal. Tudo bem? Segundo gatilho, reciprocidade. Quanto mais dedicação você dá para a pessoa, oferece o seu tempo para ela, ou busca gerar valor para essa pessoa, ou seja, oferecer ferramentas para que ela esteja no comando do problema dela, ou você dando até recursos para que ela esteja no processo de melhora, por exemplo. E esse elástico é para você se manter engajada nesse processo. Isso é para você fazer o exercício em casa. Ou seja, você está dando um presente, ou às vezes um ato de valor, uma informação muito relevante para ela. Isso tende a fazer essa pessoa seguir com mais vontade. E às vezes ela segue porque você fez aquilo que é exclusivo para ela, tão individual para ela. Ela não vai querer te decepcionar. Olha só, ela não vai querer te decepcionar. Isso é muito do gatilho reciprocidade. Eu tenho uma tendência natural de fazer isso. Eu usava isso de forma inconsciente. Só que agora eu estou aprendendo e eu estou usando de forma consciente o processo. Tem ficado muito mais legal. E muito mais resolutivo. Muito bem. Então vamos para os dois gatilhos campeões, os gatilhos campeões de uma boa adesão ao tratamento. Uma boa adesão ao tratamento, ele passa pelos gatilhos mentais, compromisso e coerência. O que significa acionar um gatilho coerência? É você, profissional, entender as crenças dessa pessoa. Como que ela pensa, como que ela age, ou como que ela, sobretudo, já agiu no passado. Nós, segundo esse autor, ou autores, psicólogos que estudam psicologia social, eles dizem que os seres humanos, qualquer lugar do planeta, eles têm uma tendência a ser coerentes com decisões que eles tiveram no passado. Ou seja, se você entender como a pessoa já agiu no passado, isso te dá uma larga vantagem para você potencializar algo que ela já tem de positivo, eu chamo isso de coerência positiva, ou talvez a esclarecer e contornar uma coerência negativa. Então, deixa eu rebobinar a fita. Coerência positiva é aquele tipo de paciente que já chega, nossa, eu adoro fazer fisioterapia, eu já fiz várias vezes, esse negócio dá certo, ou alguém que já até se recuperou com você. Ele tem uma tendência a melhorar, você fazendo menos esforço. Ou eles tendem a ter uma tendência de cumprir todo o processo de melhora. Isso é a típica coerência positiva. E nós, fisioterapeutas, adoramos esses pacientes.
Eles normalmente não abandonam tão fácil o tratamento, a não ser que caia um raio, uma catástrofe, enfim. Às vezes acontece, mas a chance é muito menor. Agora, fisioterapeutas não gostam daqueles que têm coerência negativa. Por exemplo, que chegam para a gente tendo feito várias sessões e não tendo melhorado. Ou chega com uma crença negativa muito arraigada, com limitações, ou crença de fato para a gente incoerente, de que exercício não pode, exercício não melhora. Essa é a típica crença que é interna da pessoa, ou que é externa, que outro profissional, outra pessoa colocou ali nela e ela absorveu, ela pode ser contornada. E tem muitos fisioterapeutas que fazem isso errado. Eles fazem isso errado de modo a tentar confrontar essas crenças negativas. Isso pode soar como um efeito rebote. Portanto, se você quiser uma dica prática aqui utilize a técnica do amortecimento, é uma técnica de comunicação. E nessa técnica, você, primeiro, busque concordar com o que ela falou. Fala, olha, eu entendo porque que você pensa dessa forma, faz sentido. Busque se colocar ali no lugar, na posição dela, para entender como ela está pensando e agindo dessa forma. Só o fato de você amortecer, ela vai ficar mais aberta. Pelo menos ela vai entender que você está entendendo o que se passa na cabeça dela. Então expresse dessa forma. Eu entendo, faz sentido. Talvez eu, no seu lugar, pensaria dessa forma, ou acreditaria nisso, ou seguiria dessa forma. E aí você fala, olha, da mesma forma, vale a pena você ter alguma outra visão, um outro cenário, ou uma outra explicação por que está acontecendo isso contigo. Afinal, você acredita nisso que te falaram, você está agindo dessa forma, mas até agora você não teve o resultado que você esperava. Ou seja, ela vai pensar, bom, é verdade, senão eu não estaria nem aqui na frente desse fisioterapeuta. E aí você fala, se você me permitir, eu quero te mostrar o meu parecer, a minha compreensão sobre o seu problema. E aí você vai e explica, de uma forma que ela, claro, compreenda, e de uma forma sempre linkando com uma pergunta muito importante, faz sentido isso que eu estou falando para você? Se ela falar que não, ou se ela te confrontar, você ainda não converteu essa coerência negativa dela. E um tratamento para começar e manter, enquanto tiver muitas coerências negativas, é um tratamento que você está remando contra a maré. Então, busque, na medida do possível, de alguma forma, trazer ela para o seu time, ou talvez positivar alguma crença que está impedindo a melhora dela. Uma outra dica que eu aprendi também com gatilhos mentais, com os livros do Robert Cialdini, é fazer perguntas para que ela comece a pensar de outra forma, sair do problema e tender a mudar o holofote para a solução. Que perguntar, alguma vez na sua vida, você já fez algum tipo de exercício? Nem que seja por 20 anos, pessoal. A pessoa é daquelas pessoas que fala assim, nossa, há 15 anos atrás eu fazia pilates, ou eu na minha juventude era atletista. Se a pessoa já fala isso, para ela tem um valor muito grande e essa informação. Você pode utilizar essa expressão dela e utilizar a favor no seu convencimento. Mas se ela não falou nada, busque perguntar, em algum momento da sua vida, você já fez, ou seja, você já fez, tracinho, algo positivo na sua mente? Algo que pode ajudar o seu tratamento? Ou já fez fisioterapia e deu certo? Ou já fez algum exercício e viu os benefícios de fato que é fazer exercício? Ou, de alguma forma, alguma emoção, alguma sensação. Você se considera, uma pergunta, você se considera uma pessoa criativa ou uma pessoa esforçada? Um exemplo. Se você perguntar, se você se sente uma pessoa dedicada, você se considera uma pessoa dedicada, esforçada, por mais que ela não se sinta assim, ela vai, por alguns segundos, pensar na memória dela, momentos que ela foi engajada, dedicada, disciplinada, o que quer que você queira que ela se torne. Isso é uma estratégia de psicologia. E eu costumo utilizar quando eu estou assim, já esgotei os meus recursos, sabe? Eu falo, em algum momento você já foi uma pessoa assim, que busca superar seus desafios? A pessoa, quando que foi? Ah, foi nesse momento. Pois é, já imaginou você utilizar essa parte positiva na sua vida, uma coerência positiva, para converter isso para esse seu momento atual, já que você está precisando tanto dessa recuperação? Então vai aqui uma dica para vocês. Tentem converter coerências negativas, crenças negativas, em algo a favor no tratamento dela, tá bom? Então, outro recurso muito legal. Só o fato, eu falo isso com os pacientes, só o fato de você estar aqui hoje já demonstra que você quer melhorar. Ou seja, na mente dela, ela vai perceber que ela está fazendo por onde melhorar. Só o fato de estar ali na sua consulta. Eu acho isso genial. Muito bem, falamos sobre coerências. Coerências. Entender as crenças é o primeiro passo para a gente começar a convencê-la de que é importante que ela siga no tratamento. Tá bom? E aí, o segundo gatilho que é fundamental é o gatilho compromisso, pessoal. Pensem em vocês. Eu quero emagrecer 10 quilos. Se você ficar só pensando nos 10 quilos, talvez você nunca chegue nos 10 quilos. Porque às vezes é uma meta tão inatingível para você que se você não sentir que deu o primeiro passo, você já desiste. Isso acontece com fisioterapia da mesma forma. Quando você tenta mostrar para ele, beleza, eu quero ficar sem dor. Se ele não sentir na primeira semana ou na segunda semana que ele pode ficar sem dor, se ele não sentir que ele deu o primeiro passo, ele vai tender a desistir desse tratamento. Então, o que eu faço? O gatilho compromisso para vocês entenderem, o comportamento humano funciona da seguinte forma. Nós tendemos a querer dar um primeiro passo, a querer, na verdade, algo maior, quando a gente sente que deu um primeiro passo. Então, façam os seus pacientes sentirem que eles conseguem dar um primeiro passo. Isso é muito importante. Já vou te responder, viu, Estevam? Só para fechar essa parte, que de compromisso ele é fundamental. É outro gatilho
muito importante de ser acionado voluntariamente por todos os fisioterapeutas. Quando que a gente pega? Então, já respondendo aqui, Estevão, quando que, às vezes, você erra na hora de usar os gatilhos? Às vezes, sim. Às vezes, sim. Por exemplo, quando você tenta utilizar gatilhos que convencem antes de você conectar com os seus pacientes. Então, até agora, você, Estevão, que ainda não tem uma compreensão ainda no todo sobre os gatilhos, no todo, como que eles, quais são todos eles e como eles funcionam, você talvez ainda não saiba disso, mas eu quero te ajudar. Que existem 3 gatilhos que eles acionados voluntariamente, eles fazem você se conectar muito com o paciente. Que é a afeição, que você já faz, que nós já fazemos, é quase natural, mas tem que ser voluntário. Segundo, reciprocidade. E o terceiro, coerência e compromisso, que é o que exatamente eu trouxe de propósito essa sequenciazinha. Porque se eu começo, Estevão, falando assim, olha, muito bem, fechamos aqui a consulta, agora você tem que fazer. Agora eu vou falar que eu já trabalhei em clubes de alto rendimento, eu sou o expert em joelho, eu tenho muitos resultados em joelho, e para a solução do seu joelho acontecer, você tem que fazer isso, 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 e é melhor você fazer agora, porque senão isso vai piorar. Eu não sei se você conseguiu enxergar essa situação, mas é uma situação que acontece rotineiramente em consultórios fisioterapêuticos e ainda mais em muitos consultórios médicos. E qual que é a sensação dos pacientes? De total insatisfação, porque eles estão sendo forçados a fazer alguma coisa que talvez não faça sentido para eles fazer isso. Ou talvez, por exemplo, no caso de um médico, fala, olha, eu sou especialista em joelho, eu opero todo mês, aprovação social, eu opero todo mês vários casos como o seu, e ó, se você não operar agora, a sua perna vai cair, você vai ter artrose precoce. Muitos falam assim, não todos, claro, mas muitos falam assim. Como resultado, o que os pacientes fazem? Reação de luta ou fuga. Ou eles combatem o profissional e falam, você tá louco? E tem alguns que falam e despedem e falam, não, tchau. Só que tem aqueles desesperados, né, que entram nessa lábia e acabam fazendo cirurgia. Só para vocês entenderem que isso são gatilhos mentais sendo utilizados de uma forma equivocada e fora de uma ordem, fora de um acorde, entendeu, Estevão? Então, cara, fazendo isso da forma que tem que ser correta, busque conectar a afeição, busque mostrar que você pode entregar o máximo de valor, que você quer o melhor para ela, reciprocidade. Busque entender a coerência dela, as crenças que levaram até você, as crenças que estão levando ela a ter essa limitação, para chegar. E aí, se você já positivou uma crença que estava negativa, e vocês aprenderam aqui técnicas para positivar crenças negativas, poucos profissionais de anos de formato sabem disso. Eu não sabia até pouco tempo. Eu fazia algumas coisinhas voluntárias, mas hoje eu faço isso como se eu estivesse orquestrando uma música. Eu sei como fazer isso pela prática. Aí, nesse momento que você fala assim, nossa, a pessoa fala, nossa, faz sentido isso que você está falando. Nossa, é exatamente isso que eu quero. Aí, saiba, Estevão, que está na hora de você colocar os compromissos na mesa. Você fala muito bem. Então, deixa eu te mostrar que você é capaz de dar um primeiro passo. E esse primeiro passo, ele é o que tem que ser feito ao invés de você falar assim, bom, agora vamos começar. Você tem que fazer isso, 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 isso. E de manhã cedo, faça 5 vezes. Depois, cara, não complica o que pode ser simples. Se você passar muitos exercícios, essa é a minha primeira dica em compromisso, passe um exercício por vez. Faça ela sentir que ela consegue fazer isso, que ela fez isso e a dor dela diminuiu, ou talvez a dor dela nem exacerbou como ela imaginaria. A força que essa pessoa vai voltar na segunda consulta ela é enorme. E aí ela vai querer, com uma vontade maior, querer dar o segundo passo e o terceiro. Ou seja, você vai ter garantido talvez 3 sessões com essa, 3 consultas com essa pessoa. Só pelo fato de você não ter complicado a vida dela na primeira consulta, tá bom? Então ganhe a confiança dessa pessoa. A primeira impressão é a que fica, tá? E faça ela confiar em você, de que de fato você é o atalho que ela procura para a solução do problema dela, e ela confiar nela mesma, que ela é capaz de fazer, por exemplo, um autotratamento. O meu modelo de negócio é muito baseado em autotratamento. Ela tem que fazer em casa para o processo se tornar acelerado, porque eu vendo uma solução acelerada. Você pode fazer a mesma coisa, Estevam, tá? Começa a orquestrar o seu método de trabalho para entregar a solução, e não pacote de sessão. Você vai chegar lá um dia, mas é por aí o caminho, o trilho certo do sucesso profissional. Segunda dica, pessoal, para compromissos, para você explicar uma das razões pelas quais as pessoas não aderem ao seu tratamento, que eu falei no começo da live, é ela não ter uma compreensão de todo o processo. Ela acha que ficar sem dor é o fim em si, mas ele é realmente o fim em si, mas ela tem que sair da sua primeira consulta sabendo que tem etapa A, etapa B, etapa C. Ou seja, assim, usar analogias, assim como algum militar que você atende, claramente ele sabe o que é uma patente, outra patente, outra patente. Assim como qualquer pessoa, uma analogia que eu adoro, que aciona compromisso, é de, por exemplo, escola, ensino médio. Se eu sei que ela tem que seguir 3 passos, eu falo, olha, isso que você está fazendo é o primeiro ano do ensino médio. Eu sei que você quer passar no vestibular, que é o destino final, o sucesso dela. Mas primeiro a gente tem que passar por o primeiro ano do ensino médio, não é verdade? Segunda coisa, você cumprindo isso, você vai chegar na segunda etapa do ensino médio. E vão ter lições a você cumprir nessa segunda etapa do segundo ano. E olha que interessante, se você quer voltar a correr, se você sai do primeiro ano e tenta fazer um simulado, ou tenta passar no vestibular e você toma bomba, você desiste de fazer vestibular? Eu falo muito isso. Essa analogia dos anos do ensino médio me salva. Porque todo mundo entende. É quase incoerente a pessoa falar assim, eu estou desistindo do tratamento, viu, Estevão, viu, Natália? Porque eu fiz uma sessão com você, saí sem dor, mas eu voltei a correr, a dor voltou. Eu não vou querer mais isso, fisioterapia não funciona. Gente,
Vocês percebem que o problema não é a fisioterapia, o problema é que essa pessoa não teve o esclarecimento que tinha que ter? E aí, a culpa é dela? Com certeza não, a culpa é nossa, de não ter essa ferramenta para contornar essa possibilidade. Então, use analogias, esclareça na primeira consulta como que funciona o processo. E aqui vai outra dica. Utilizem uma analogia que tem uma associação clara e simples com alguma coisa comum para ela. Se eu atendo mulheres, eu costumo perguntar na anamnese, assim, despretensiosamente, se ela gosta de cozinhar. Se ela gosta de cozinhar, ela sabe que para fazer uma pizza, uma massa, enfim, um bolo, tem farinha, fermento, ovo, assar, e depois a coisa fica pronta. Se ela não cumprir tudo isso, o bolo, ninguém canta parabéns para comemorar o aniversário com o bolo que ela construiu. Entende? Se é um matemático, eu vou utilizar, sei lá, alguma analogia que me surge na hora com relação à equação, matemática, ou primeiro você aprende soma para depois multiplicar e depois fazer uma equação, entende? É só vocês terem em mente que precisa explicar para a pessoa passo a passo e fazer, na primeira para a segunda consulta, ela sentir que consegue estar no comando do processo, tá bom? Pessoal, para vocês manterem a adesão dos pacientes, tenham referências. E referências são variadas. No método Mackenzie, eu acho legal que eles colocam referências mecânicas, ou seja, mobilidade, ou força, né? Ou referências sintomáticas, dor, né? Ou queimação, ou parestesias, e eles quantificam. De 0 a 10, me dá uma nota para essa dor. Sabe, se você não faz isso, qual que é o problema? A pessoa volta na segunda consulta e fala, eu não tive meu problema resolvido, mas espera aí. A localização da dor, referências sintomáticas. Ah, não está mais aqui na mão, agora a dor está aqui, mas eu estou com dor. Calma. Quando isso acontece, da dor migrar, isso tem uma tendência de que você está no caminho certo. Ou se a intensidade da dor diminui, é uma referência sintomática para você mostrar para ele que ele está no processo de melhora. Ou uma referência mecânica. Antes, você curvava para frente e ia com a mão até no joelho. Agora você está indo no meio da canela. Mas na cabeça dele ele está querendo tocar o chão. Calma, você está no processo. E quanto mais você for continuar repetindo isso, você está percebendo que a dor está diminuindo? Imagina quando você tocar o chão. Será que essa dor já vai diminuir, vai abolir? Ou seja, você percebe que vocês estão usando referências para que você não perca esse paciente. Quem não mensura, tudo que não pode ser mensurado, não pode ser melhorado. Lembrem disso. Tá? E a outra dica aí, vocês podem usar gráficos, vocês podem explicar de alguma forma, né, como que funciona esse processo de melhora. E eu gosto de utilizar uma outra técnica de oratória, que é antecipar o que pode acontecer no futuro. E eu falo assim, olha, se você seguir isso nos próximos dias, e porventura acontecer isso, saiba que você está no caminho certo. Ou seja, o que é esperado também você sentir ou você estar nessa nossa próxima consulta. Se você antecipa uma jogada e a coisa acontece, a sua credibilidade vai lá em cima. A pessoa vai confiar mais em você. Sabe como eu sei quando a pessoa confia em mim? Quando ela fala assim, nossa, dito e feito. Você falou dito e feito. Se eu não falasse essa antecipação, talvez ela não falaria isso e talvez ela até continuaria o tratamento. Só que agora ela vai seguir com muita força o tratamento. Porque ela sabe que eu entendo do processo. Entendeu? E da mesma forma, você pode usar uma antecipação para contornar um possível problema que pode acontecer. Por exemplo, caso você faça esse exercício e for ficando mais difícil, mais travado e mais doloroso, calma, você não tem que desistir do tratamento. Saiba que isso é um sinal vermelho. Se isso acontecer, então você para. Você pode até me mandar mensagem. Ou seja, a pessoa também vai se sentir mais segura de que ela sabe o que é o certo e o que é o errado. Isso é esclarecimento. Se vocês estão gostando dessas dicas, dê um print aqui, posta na sua rede social, compartilha com algum amigo. Eu estou ensinando, assim, tudo que eu gosto de fazer, tudo que eu tenho aprendido, vocês são privilegiados de estar acessando essa informação. Seguindo, então, para a parte mais final aqui, se você percebe que a pessoa entendeu do processo, está seguindo na direção de melhora, eu quero ensinar dicas aqui que podem acionar, colocar mais combustível no carro dessa sua paciente, do seu paciente, para que ele queira seguir até o final. Como assim, queira seguir até o final? Se você coloca desafios, por exemplo, desafios vai muito bem quando a pessoa já está no processo de tratamento, não no primeiro dia. Eu costumo falar, olha, vamos fazer um desafio nós dois? Imagina você recuperando isso até final de janeiro. Vamos fazer esse desafio. E eu ainda falo para ela, se você tornar público esse desafio, e tornar público é talvez falar com alguém da família, olha, estou lá com um desafio com a físio, com o físio, e ele falou que se eu cumprir isso em uma semana, eu vou ter o tratamento. Isso é um desafio. E é um desafio para que ele tenha uma recompensa. E aí vocês têm que ver na coerência dele o que é uma recompensa forte para ele. É voltar a jogar numa competição que ele queria? Será que é voltar a... Por exemplo, eu estou atendendo uma paciente e o neto dela vai se formar. E ela, desde o ano passado, eu já percebi que isso é valioso para ela. E eu falei, dona Margarida, já imaginou você entrar de salto alto, dançar com seu neto na formatura dele? Que tal a gente fazer esse desafio? Daqui a 6 meses, você está ali. Visualiza você lá no futuro. Então, para uma paciente idosa, não sei se a Yasmin está aqui escutando, não sei, mas para uma paciente idosa, que às vezes não tem muitas pretensões ali, você pode acionar desafios para ela. E talvez tornar público, estimular com que ela fale para outras pessoas, porque aí ela tende a ficar mais compromissada, porque se ela falou para outra pessoa e ela não cumpre, querendo ou não, a pessoa ela sente que ela não quer ser incoerente, não quer ser mal vista, ela quer cumprir a palavra dela. Então isso é legal porque tende a seguir com a força maior. Faz sentido para vocês? Muito bem, deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Muito bem, pessoal. E se você, no seu modelo de trabalho, consegue trabalhar em grupos, envolver a pessoa em algum grupo, pode tornar ela mais engajada também. Quando ela vê que outro
que às vezes está numa situação mais comprometida ou com mais desafios e está seguindo, ela vai assim, o quê? Ele está seguindo? É melhor eu seguir também, afinal, não quero ficar de fora. Não é assim? Ou então a pessoa vai lá e fala, olha, ela vê que as outras estão conseguindo, ela não quer ficar de fora. Então, trabalhar com grupos também pode ser bem favorável numa adesão ao tratamento. E aí, profissional, é importante que você saiba criar grupos que não sejam tão heterogêneos, senão você pode perder nisso também, tá bom? Não sei por que a minha câmera está dando um foco. Aí, estou ficando meio desfocado no Instagram e no Facebook. Muito bem, pessoal. Então, seguindo nessa reta final, eu digo para vocês, como que vocês podem saber, saber que vocês estão nesse caminho certo. Quando as pessoas tendem a, por exemplo, que se elas estão compreendendo o seu tratamento, elas tendem a assim, nossa, qual que é a próxima etapa? Nossa, o que eu posso fazer aqui, daqui para frente? Essa pessoa está altamente engajada. Se a pessoa não está ainda muito engajada, um termômetro que eu vejo, que talvez ela não compreendeu o processo, ou que a crença dela ainda está negativa, é quando ela não está me fazendo muitas perguntas. Quando a pessoa não te faz perguntas, que ela só concorda, tem uma chance também dela só estar concordando sem entender. Isso é muito ruim, viu, pessoal? Aquela pessoa que acredita veemente em você, não é muito bom, não. Porque se não acontecer do jeito que você está falando, a sua credibilidade, que talvez no primeiro dia estava lá em cima, pode ir a zero. Então, para você equilibrar esse excesso de expectativa dela, vale a pena você fazer perguntas. Ou medir, será que se ela não fez nenhuma pergunta para mim na consulta, eu tenho que estimular com que ela faça perguntas? E aí, paciente? Faz sentido tudo isso que eu estou te perguntando? Me faz uma pergunta, eu preciso entender se isso, de fato, é o que você estava esperando. Ou seja, eu até estimulo também com que ela fale. Eu falo, muito bem, fechamos aqui a consulta. Eu estimulo com que ela, no final de uma consulta, fala, agora você recapitula o que você vai fazer em casa. Então, repetição é outra técnica de comunicação. E as pessoas que acabam repetindo, elas acabam gravando, né? Então, a técnica da repetição é legal. Eu faço quase todos os dias isso. E aí, recapitulo o que você vai fazer. Ah, eu vou fazer isso, isso, isso. Tem gente que chega no final, que só concordou comigo, que ela fala, nossa, eu esqueci. Cara, se ela esqueceu com segundos depois de uma consulta, se ela fosse embora para casa e eu não perguntasse isso para ela, seria uma consulta a menos. Ou seja, ela não ia cumprir. Entenderam? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, vocês aprenderam várias coisas legais. Isso é quase tudo que eu sei de compromisso e coerência. Para ficar melhor do que isso, eu teria que mostrar para vocês na prática como eu utilizo, né? Numa sequência ali de gatilhos. Agora eu vou chegar no final da live, nós estamos quase completando 1 hora. Às 21 horas eu vou entrar, vocês podem pular lá para o Physio.talks, porque vai rolar uma discussão sobre joelho, muito legal. Eu adoro tratar joelho. Tratar pessoas com condições no joelho, né? Mas é porque eu falo que eu gosto de tratar joelho, porque eu já tive uma expertise muito grande na minha carreira com joelho. Eu quero ensinar dicas práticas aqui para vocês, o Mileno está entrando aí, quero ensinar dicas práticas para vocês sobre o que evitar, contornar uma situação muito desagradável, que é a falta de comparecimento nas consultas. Quem estava aqui no começo da live vai lembrar que eu falei que uma das razões que faz as pessoas faltarem, te darem um bolo, é que elas esquecem, pessoal. Às vezes as pessoas têm tantas coisas para pensar que elas esquecem. Então, por favor, enviem mensagens para essas pessoas. Lá na Avança, eu tenho um costume de sempre mandar WhatsApp um dia anterior. Amanhã eu vou falar com os pacientes. Eu posso confirmar o seu atendimento amanhã comigo, tal horário? Eu mando mensagens. Então, essa é a primeira dica. Contem com que seus pacientes estejam esquecendo que eles têm fisioterapia. Então, mandem mensagem. Essa é a primeira dica, para vocês evitarem bolo. Segunda coisa, teve um estudo no Reino Unido que vários pacientes faltavam às consultas no sistema público de saúde deles. E olha só que interessante essa pesquisa. O que o governo propôs? Que todo profissional desse uma cartilha, um cartão para o paciente e fala, olha, anota aí, ao invés da secretária anotar, anote aí, a sua próxima consulta é dia 23/1, às 10 horas da manhã. Só o fato, pessoal, a única mudança nessa pesquisa, só o fato deles terem escrito no papel a data e o horário, fez aumentar em 18% a taxa de comparecimento nas consultas. Isso para o sistema público de saúde é enorme. Qual que é o custo disso? Zero. É só solicitar com que a pessoa escreva. Ou seja, ela está escrevendo, tem uma chance maior dela lembrar, e ela, se saiu de alguma forma da escrita ou da boca dela, ela se compromete de uma maneira maior. Então, estimulem os seus pacientes a escreverem, viu? Segunda coisa, segundo ponto que eu dou dica para vocês, a maneira com que vocês enviam as mensagens de lembrança lá da consulta, de confirmação do seu paciente, pode fazer toda a diferença. Tem um outro estudo que os psicólogos sociais de comportamento humano fizeram, por exemplo, estudando ali uma situação muito comum de dor que eu falo não no sentido álgico, mas, por exemplo, no restaurantes. Qual que é uma dor grande de empreendedores de restaurante? É que as pessoas reservem uma mesa e as pessoas simplesmente não aparecem. Então, eles deixam aquela mesa reservada ali até 9, 10 horas da noite e ninguém chegou. Perde a oportunidade de outras pessoas que estão esperando na fila estarem ali consumindo no estabelecimento. E aí, nessa pesquisa, o que eles fizeram? Deixa a gente entender como é que vocês aí desse estabelecimento, ou de estabelecimentos, eu não me recordo com detalhes se foi um ou mais de um, mas eles perceberam algo em comum. A forma com que a comunicação na ligação com os interessados em reservar, ela era feita da seguinte forma. Antes, o restaurante falava assim, por favor, se você não comparecer, nos envie uma mensagem, ou nos ligue. Ponto final. Essa
essa mensagem, ela não indica que a pessoa tem que responder. A pessoa só vê lá e ponto final. É uma afirmação. E aí o que acontecia? Muitos não compareciam. E aí eles pensaram, bom, será que se a gente contornar isso, mudando a pergunta, será que muda mesmo? Então o que os psicólogos propuseram? Faça uma pergunta, e levando a uma pergunta com que a pessoa se comprometa a dizer sim. Porque se ela dizer sim, tem uma chance muito maior dela estar ali presente, porque as pessoas não querem ser incoerentes com a própria palavra. Olha que interessante. Mudou a expressão. Se você não comparecer, você pode nos enviar uma mensagem? Interrogação. Só o fato de ter um sim fazia as pessoas com um percentual muito maior comparecerem. E eu, quando vi isso, eu comecei a mudar a minha forma de mandar mensagem para os pacientes. Eu comecei a mandar. Eu ainda fiz um pouco melhor, na minha opinião, porque eu faço assim. Eu posso confirmar a sua consulta comigo, ou seja, ele me conhece. Não é só uma consulta. Ele não tem que se comprometer com uma consulta. Ele vai se comprometer comigo. E posso confirmar a consulta comigo às X horas? Interrogação. Quase todos respondem sim, ou pode, ou confirmo. Pessoal, eu não tenho matemática para provar isso para vocês, mas mudou absurdamente. Qual que é o custo disso? Zero. Então, às vezes, os bolos podem ter relação com isso. E quem acompanhou aqui a live sabe que a falta de adesão e engajamento, ela tem todo um circuito de gatilhos mentais que você vai acionando primeiro para conectar com a pessoa, para depois convencê-la e colocar ali as cartas do comprometimento na mesa. E você que já vê o seu paciente comprometido, é sempre bom injetar um pouquinho de combustível para que ele continue do começo ao meio ao fim. E essas são as dicas que eu queria passar para vocês, tá bom? Combustíveis, desafios, recompensas, tornar público, estar presente em grupos. E se você quiser dar uma temporada ainda maior, faça elogios a todo momento, encoraje. Bom, para responder e fechar aqui, o Mileno perguntou, o paciente faltar também pode estar relacionado à falta de interesse do paciente? Nossa, Mileno, nós falamos sobre isso. Foi quase a live toda, mas a falta do interesse, só para resumir assim, em poucas palavras, a falta do interesse do paciente não é culpa dele, é nossa culpa, de não fazer ele se interessar com uma força muito grande de cumprir aquilo que você tá propondo. Mas qual que é o erro de quem? Qual que é o erro de fisioterapeutas? É tentar gerar um compromisso sem você ter criado uma conexão, e tem gatilhos que conectam, que criam uma aliança terapêutica, e você ainda não ter compreendido as crenças, que está dentro do gatilho coerência. E a dica que eu dei prática aqui, que você já pode utilizar, Mileno, é, quando os pacientes têm coerências muito positivas, eu já melhorei com fisioterapia, eu já fiz físico com você e deu certo, beleza, esse percentual você já gera um comprometimento. Agora, não preocupa não, viu, Mileno? Não se preocupe, não se preocupe. É só porque essa live, eu fiquei assim, porque essa live não vai ficar gravada. Senão você assistir a live. Mas, basicamente, se o paciente está com crenças negativas, não é culpa dele ter crenças negativas. O nosso papel é converter pelo menos uma crença negativa que está impedindo a melhora dele para uma crença positiva. E isso não é confrontando a crença negativa dele. É você utilizando técnicas para você amortecer ou conectar com a crença dele e, de alguma forma, solicitar a oportunidade com que ele possa ser apresentado a uma alternativa que ele não conheça, gere uma curiosidade. E aí começa a dar o seu parecer. Só que nesse momento que você está dando o seu parecer, você já criou uma conexão com ele prévia. Você não está tentando convencer ele sem ele ter uma proximidade com você. Senão a pessoa vai te repelir, sabe? E aí, quando a pessoa termine falando assim, faz sentido isso que eu estou falando com você? Você concorda? Se ela concordar, é um indício que você, de alguma forma, eliminou uma crença negativa, aí está no momento de você gerar compromisso com ela. Aí que vem os convencimentos. Se você tentar convencer ela antes de fazer isso e de gerar uma conexão, uma aliança terapêutica, ela vai te taxar, às vezes, como charlatão, enfim, ou não vai confiar totalmente no seu processo, tá bom? Eu já recebi um tchauzinho aqui da Super Amanda Ramos. Eu acho que 1 hora essa live foi sensacional.